Bom dia novamente, todos que nos acompanham nesse domingo pela manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. No capítulo 3. Versículo 10. Apocalipse 3, 10. Guardaste a palavra da minha perseverança. Eu te guardarei, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Amado Senhor, graças te damos. É o Senhor quem fala conosco. É o Senhor quem revela para nós a sua palavra. Queremos reafirmar a nossa confiança no Senhor, no seu poder, no seu sangue. E pedimos que hoje não seja diferente, Senhor. Que o Senhor traga algo que aquece o nosso coração em relação à sua palavra. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso tema hoje, então, segue sendo relacionado com arrebatamento, segue sendo relacionado com a segunda vinda do nosso Senhor, segue sendo relacionado com o nosso encontro com o nosso Senhor, mas nós gostaríamos de chamar a atenção para esse aspecto dentro das cartas das igrejas no livro de Apocalipse, que fala de um determinado personagem chamado o vencedor. Queremos ver como que esse vencedor ele é exposto para nós aqui nessa epístola. Vamos ver que cada uma das cartas tem uma mensagem para cada igreja específica, tem uma mensagem para as igrejas, tem uma mensagem para cada cristão que tiver ouvidos para ouvir, e tem uma mensagem ao vencedor. Isso não pode ser negado, basta ler as cartas. E a mensagem transmitida àquela igreja específica, ela é dada ao mensageiro da igreja. Tomando, por exemplo, a carta à igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso. Então, uma mensagem direcionada à igreja que está em Éfeso por meio do seu mensageiro. Capítulo 2, versículo 1. Conheço as tuas obras e outras coisas que o Senhor vai falar. Depois, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma mensagem, portanto, a todas as igrejas. E
também nesse mesmo versículo, ao vencedor. Vemos, portanto, que essa carta a Éfeso, ela é um exemplo das outras 6 cartas. Todas elas vão se referir ao anjo da igreja, como transmitindo algo especial para aquela igreja. Todas elas vão ter uma mensagem a quem tem ouvidos, portanto, a cada cristão individual, e também uma mensagem ao vencedor. Muito importante esse ponto, que é o ponto com o qual nós queremos começar hoje. Essa não vai ser a nossa única mensagem a respeito desse assunto do vencedor, mas é a primeira. Vai aparecer ao longo do nosso compartilhar ainda mais vezes, mas é a primeira. É importantíssimo fazer essa distinção. E também é importantíssimo fazer uma distinção mencionada na classe anterior, que de acordo com a palavra de Deus, essas 7 igrejas não são apenas igrejas locais que havia na província da Ásia, não são somente aquelas igrejas, são igrejas representativas. Naquele período, na Ásia, claro que tinha outras igrejas. Tinha igreja em Roma, tinha igreja em Filipos, tinha igreja em tantos outros lugares, que não são mencionadas aqui. Mas essas 7 igrejas são, sim, igrejas representativas. Número 7 é o número da perfeição, número de alguma coisa que é completa. E aquelas 7 igrejas também representam todas as igrejas que existiam naquela época, mas mais do que isso. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado, versículo 3, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Está vendo ali a menção profecia? O livro de Apocalipse, todo ele é um livro profético. E Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, não estão excluídos dessa caracterização. Apocalipse 2 e 3 é também profecia. Uma maravilhosa profecia de todo o período de tempo em que a igreja estaria aqui na Terra. E a profecia é quando Deus abre, por meio da sua palavra, acontecimentos que vão acontecer no futuro. E esse capítulo 2 e 3 de João, na verdade, além de ser uma referência às igrejas locais que existiam naquela época, 7 igrejas, além de ser uma carta a todas as igrejas, além de ser uma carta a cada cristão individual, além de ser uma mensagem ao que vencer, é também uma palavra de profecia que descreve todo o período da igreja, desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a sua segunda vinda. E quando visto sobre esse aspecto, nós veremos que, do ponto de vista de Deus, presta atenção, não é a minha opinião nem a sua, do ponto de vista de Deus, ao longo de todos esses quase 20 séculos de história da igreja, só existem 7 tipos de igreja. Uma igreja caracterizada por Éfeso, outra igreja caracterizada por Esmirna, outra igreja caracterizada por Pérgamo, outra igreja caracterizada por Tiatira, outra igreja caracterizada por Sardes, outra por Filadélfia e outra por Laodiceia. É assim que o Espírito Santo resolveu nos ensinar como Deus vê esse período da igreja.
E a igreja em Éfeso seria correspondente à igreja do primeiro século, a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, até a morte do último dos apóstolos que com o Senhor conviveram. A igreja de Esmirna, a igreja sofredora. Se você fosse voltar para a história da igreja, encontraria 2 séculos de terrível sofrimento e inúmeras tribulações correspondente à descrição da igreja em Esmirna. Depois encontrarei uma igreja caracterizada por Pérgamo, a partir do ano 333, aproximadamente. E assim por diante, você ia comparando as épocas da história da igreja com as cartas mencionadas pelo Nosso Senhor e veria que existe sim uma correspondência. E você poderia perguntar então, mas em que época nós estamos agora? Agora nós estamos na época, muito provavelmente, da igreja em Laodiceia. É a igreja cheia de opiniões, todos dão as suas opiniões. É bastante comum que alguns lugares a reunião da igreja foi substituída por uma reunião de apresentar as suas opiniões. Não uma reunião de ouvir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, focar na pessoa do nosso Senhor por meio do ministério da palavra, não. Cada um diz o que pensa sobre determinada passagem. A igreja em que muitos se acham ricos, já sabem tudo. São abastados. Essa é a igreja de Filadélfia. De qualquer forma, de acordo com essa descrição aqui, nas 4 últimas igrejas é mencionado explicitamente a vinda do nosso Senhor. Ou a igreja permanecer até a ocasião da vinda do nosso Senhor. E essas igrejas são as 4 últimas. A igreja de Tiatira, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Presta atenção no versículo 24, Apocalipse 2, 24. Segue mais um pouquinho. 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como esses dizem, as obras profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. E agora o versículo 25. Tão somente conserva o que tens, até que eu venha. Está percebendo? Versículo 25 do capítulo 2 de Apocalipse. O Senhor está falando para essa igreja conservar o que ela tem até que eu venha. Não importa o que, nesse momento, o que essa caracterização Tiatira representa ao longo da história da igreja, mas aqui o Senhor está mencionando a sua vinda para essa congregação. De modo semelhante, Sardes, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Segunda menção. Depois, nesse mesmo capítulo 3, versículo 10, a passagem que nós iniciamos o nosso compartilhar hoje, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho, pois, sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Viu aqui de novo? Menção explícita à vinda do nosso Senhor. E finalmente, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 19, a igreja em Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vimos então que nessas 4 categorias de igreja que existirão por ocasião da segunda vinda do nosso Senhor, a vinda do Senhor é mencionada, o que não ocorre de maneira explícita nas 3 primeiras. Isso dá a entender que, efetivamente, algumas igrejas caracterizadas por essas cartas estarão, sim, sobre a terra por ocasião da vinda do nosso Senhor. Por que isso é importante? Porque dessas 4 mencionadas, essas 4 categorias mencionadas, somente uma delas é mencionada por possibilidade de escape da igreja, que é a igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que é de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, de alguma forma, a igreja vai, na época da vinda do nosso Senhor, vai ter alcançado aquela condição profetizada pelo nosso Senhor. De alguma forma, haverá sobre a terra, além dos vencedores individuais de cada igreja, uma igreja assim denominada vencedora. Assim como nós tivemos uma igreja denominada a Igreja da Reforma, que restaurou tantas verdades que haviam sido esquecidas, perdidas ao longo da história, também vai ter uma igreja, um grupo de pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, que conhecem o Senhor Jesus Cristo, dentro de uma geração que vai corresponder à expectativa do coração de Deus. Quando essa igreja estiver pronta, gloriosa, sem rugas, sem manchas, sem máculas, esperando a vinda do nosso Senhor, tendo completado o número daqueles que deveriam ser salvos, essa igreja será tomada. E o demais, deixado. Conforme na palavra do nosso Senhor em Mateus capítulo 24. Um será tomado, outro será deixado. Vemos então que, de fato, essa é uma igreja representativa, constituída, na sua grande maioria, por vencedores. Quem são os vencedores? Gosto de usar essa definição dada por um irmão muito amado, que explica também sobre essas verdades a respeito da revelação do Apocalipse, que fala que os vencedores são simplesmente cristãos normais. E que, infelizmente, existem cristãos que estão abaixo da normalidade. Que, infelizmente, não expressam no seu viver e no seu falar a conduta esperada da parte de Deus para com seus filhos. Então,
Além dos vencedores de cada etapa da igreja, e cada etapa tem, além dos vencedores de cada segmento da igreja, e cada segmento tem, existe uma geração em que a grande maioria da igreja, por assim dizer, é constituída por vencedores. É constituída por cristãos normais que não se contaminaram com a idolatria, que são uma igreja viva, caracterizada pelo amor à palavra de Deus, presta atenção, caracterizada por guardar a palavra de Deus, caracterizada por atos de justiça, caracterizada por ter já uma coroa. Não precisa, não está na questão de ganhar a coroa, mas conservar a coroa que já tem. Essa é a igreja descrita, então, pela igreja em Filadélfia. Aqui que deveria ser o nosso sonho, nossa ambição santa, ser parte dessa igreja. Seres irmãos e irmãs cheios de amor, cheios de humildade, sem preconceitos, seja qual for a natureza. Devotados ao Senhor, essa é a igreja de Filadélfia. Então, nós estamos falando aqui de uma igreja vencedora, de uma igreja que, de modo coletivo, corresponde às expectativas do coração de Deus. Uma igreja caracterizada pela devoção a Cristo, amor a Cristo. Nossa expectativa é fazer parte dessa igreja. Ser encontrado entre esse grupo de irmãos, que não é um grupo específico, um lugar específico. Em todas as partes Deus tem os seus. Lembra quando o Elias estava naquela crise de depressão e pensou que estava sozinho? Não tinha mais ninguém que adorava a Deus, Jezabel havia matado todos os profetas do Senhor. O Senhor vai dar uma mensagem para o Elias dizendo: tem mais aqueles que não dobraram os seus joelhos perante Baal. E esses existem em todo mundo, em todas as congregações, graças a Deus, tem aqueles que não dobraram os seus joelhos perante Baal no tempo do fim. Que nós sejamos parte desses, estejamos entre esses, aqueles que amam a sua vida, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que, de alguma forma, têm como meta andar na presença de Deus, na luz da vida. Essa, então, é a igreja Filadélfia. Mas nós queremos também chamar a atenção que em todas as igrejas descritas aqui, em todas as épocas e também nesse último tempo, você vai encontrar uma classe de cristãos chamada vencedores. Não pensa que, pelo fato de alguém pertencer a uma congregação protestante, é um vencedor, e por alguém pertencer a uma congregação católica, não é um vencedor. Não pensa que pelo fato de alguém pertencer a uma igreja não denominacional, automaticamente é um vencedor, e alguém que pertence a uma denominação não é um vencedor. Em cada uma das igrejas, sejam católicos, protestantes, dos que estudam e amam a palavra de Deus, mesmo sem uma denominação, dos que não têm uma denominação, mas estão cheios das suas opiniões e desvios, não pensa que, pelo fato de pertencer a uma dessas, alguém imediatamente é classificado como não vencedor. Todos os segmentos têm vencedores, porque o que é um vencedor? É alguém que ama o Senhor Jesus, e você encontra alguém que ama o Senhor Jesus em todas essas tipos de igreja,
É alguém que não se deixou contaminar e poluir por idolatria e outras coisas, você encontra. É alguém que ama a palavra de Deus, você encontra pessoas que amam a palavra de Deus em diferentes segmentos. E é alguém que vive uma vida cristã dentro da normalidade. Vive uma vida na presença do Senhor e que vence o inimigo, principalmente, por fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegarmos nessa porção da Escritura, você vai ver que o vencedor não venceu porque ele é bonzinho, ou porque ele faz coisas, mas porque ele aprendeu o segredo da vitória, que é repousar continuadamente nos méritos do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nunca repousar nas suas boas obras, boas intenções, no seu estudo da Escritura, não. Sempre o vencedor, ele vence porque ele descobriu o valor do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos perdoar dos nossos pecados e para nos purificar das nossas injustiças. Assim como nós precisamos do ar para manter a nossa vida física, nós precisamos do sangue do Senhor Jesus Cristo para manter a nossa vida de comunhão espiritual com Deus. Nunca chegará o momento em que nós estaremos tão maduros, tão experientes, tão conhecedores da palavra, que poderemos dispensar o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe isso. Nesse requisito está a vitória, nem mesmo em não pecar. Quem pode dizer que não peca? Senão alguém que está enganado, ou alguém que está fazendo Deus mentiroso. Todos nós, infelizmente, enquanto habitamos nesse corpo mortal, nesse corpo de pecado, nesse corpo da nossa humilhação, estamos propensos a pecar. Mas o segredo é que imediatamente, quando temos consciência de alguma forma de pecar, de alguma forma de algo que desagradou a Deus, nós imediatamente recorremos ao maravilhoso recurso que nos foi dado, que é a fé no sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Esse é o vencedor, alguém que momento a momento depende, momento a momento, dessa obra maravilhosa realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim como alguém que está vivo, não é alguém que respirou uma vez lá no início da sua existência e vai respirar uma outra vez quando terminar. Não, respira, vive momento a momento. Inspira e expira. Momento a momento, dependemos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que, vivendo momento a momento, pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo, pela confiança na obra realizada por Ele na cruz do Calvário, momento a momento você vai constituir 1 minuto. Momento a momento vai constituir 1 hora. Momento a momento vai constituir 24 horas, um dia, uma semana, um mês. E quando você vai ver, tem uma vida inteirinha vivida, momento a momento, na dependência de Deus, por fé na obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse é o vencedor. E ao vencedor de cada igreja, sendo feitas promessas continuadamente. Nós estamos, então, relacionando o vencedor individual de cada igreja e a igreja vencedora, a igreja de Filadélfia, a única dentre as 4 últimas mencionadas, que é apresentado a possibilidade de ser guardada da hora da provação, que é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ela é a única entre essas todas. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Estamos falando aqui de uma igreja, mas também estamos falando de vencedores individuais nas diferentes igrejas, ao longo da história e também nos dias de hoje. A esses tem sim essa promessa, que mesmo não pertencendo a Filadélfia, mas tendo essa vida de vencedor, esses também têm a promessa de escaparem daquela hora que é de vir sobre toda a terra. Por que eles escapam? Porque são vigilantes. Porque estão orando em todo o tempo.
porque as suas obras existem, que a sua vida corresponde a uma vida que agrada o coração de Deus. E aí, claro, temos uma dificuldade. Qual é a dificuldade? O que significa vencedor? Significa alguém que conquistou, alguém que venceu uma vitória. Nunca teve um significado diferente. Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mesma palavra. Vencer, por exemplo, numa questão judicial. Então, alguém que venceu na questão judicial não é alguém que não venceu, é alguém que venceu algo, venceu uma causa. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Vi então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Não é nada duvidoso, não é alguém que foi forte numa circunstância, não, alguém que venceu apenas. Mesmo livro de Romanos, capítulo 12, mesma palavra vencer vai aparecer. Romanos 12, (21). Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, vencer, em todos os casos que essa palavra é aplicada, implica numa batalha. Não existe vitória sem batalha. Não existe conquista sem guerra. Então, essa ideia do vencedor, incontestavelmente, é alguém que participou de um determinado combate e venceu. E essa ideia é somente uma parte desse grande conflito que já está sendo travado ao longo de milênios, do bem contra o mal. E é um conflito que envolve praticamente todos os seres que vivem. É assim no mundo dos animais, é assim no mundo dos homens, invariavelmente, e de acordo com a Bíblia, é assim também no mundo espiritual. Existe uma batalha sendo travada, e você ou fica de um lado ou do outro. É impossível ficar na neutralidade. É impossível ficar com um pé na vitória e o outro na derrota. Não, ou você está do lado ou do outro. Esse conflito, do ponto de vista material, envolve o corpo humano. Nosso corpo humano é uma luta constante contra as poluições, contra os germes, contra as enfermidades. No momento que nosso corpo tem ataque de algum tipo de enfermidade, ele gera algo chamado anticorpos, que vai lutar contra as enfermidades. Então, no plano físico, o nosso corpo é um campo de batalha ambulante. O que significa ter a sua imunidade fortalecida? Você vai aumentar no seu corpo aqueles agentes que combatem o mal. No plano material e físico, quantas nações conquistaram a sua paz e prosperidade por meio de guerras e batalhas? Nunca foi diferente, hoje também não é diferente. Hoje nós falamos de guerras comerciais, guerras políticas e guerras. Sempre houve na humanidade, por causa do pecado e por causa do propósito de Deus, esse cenário de conflito. E não só isso, temos também no campo espiritual. Tem a batalha contra Satanás, no plano moral, a batalha contra o pecado. Todos os dias o pecado bate à nossa porta e todos os dias nós temos que dizer não ao pecado e sim para Deus, enquanto vivermos nesse corpo.
humano. E todos os dias nós temos que dizer não para Satanás e as suas ofertas, e sim para Deus e a sua misericórdia. Então, Paulo usa essa descrição do cristão como alguém que está correndo num estádio, como alguém que está lutando uma luta daquela corpo a corpo. E no livro de Apocalipse, praticamente é todo ele um livro de combate, em que, graças a Deus, temos a vitória final de Cristo Jesus. Então, todo combate tem um vencedor e um vencido. E qual que é a grande dificuldade de parte dos irmãos? É não admitir este fato da Bíblia. Contrariando a palavra de Deus escrita, existe certamente entre aqueles que interpretam as Escrituras que vão dizer que todos são vencedores. A Bíblia, infelizmente, não diz assim. Sinto muito. E a nossa experiência pessoal, infelizmente, não diz assim. Sinto muito. Se você é um cristão sincero, eu acredito que é honesto, fala para mim. Claro que não quero que você fale, né? Você foi sempre vencedor em tudo? Sempre? Ou será que tem páginas na nossa caminhada que nós preferíamos que não tivesse existido? Porque em determinado ponto, determinado requisito, infelizmente nós não fomos vencedores. É claro que todo cristão honesto vai reconhecer em algum momento, até aprendermos rapidamente a tomar posse do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos limpa de todo o pecado e nos purifica de toda injustiça, em algum momento nós falhamos. Nós não somos vencedores o tempo todo em tudo. Cada um sabe quais são as suas lutas. Enquanto estamos nesse corpo físico, uma luta que todos, a sua grande maioria, enfrentam é contra a flacidez, o aumento de peso, a falta de vontade de fazer coisas. Tem tantas coisas que a postergação, nós podemos fazer uma lista aqui enorme. Tem gente que deveria fazer as coisas na hora e faz 2 semanas depois ou 3 semanas depois, quando faz, isso é pecado. Obediência lenta e desobediência. Sabe o que deve fazer, mas não faz, é claro que não está certo. Mas o ponto é, nem na nossa experiência nós podemos dizer que fomos vitoriosos ou somos vitoriosos em tudo o tempo todo. Então é possível que não sejamos vencedores em alguns aspectos, em alguns momentos da nossa vida. Será que todos os crentes são vencedores? Essa noção contraria não somente a nossa experiência, que eu mencionei agora, contraria também o relato da Bíblia. Abraão teve lá os seus percalços, lembra? Quando ele ficou atemorizado pela sua vida e mentiu, Jacó, uma figura homem natural, enganador, interesseiro, manipulador, amava o Senhor, mas nem sempre foi um vencedor, perdeu algumas batalhas, mas graças a Deus ganhou a batalha. Afinal, de qualquer forma, a experiência de Jacó menciona isso. Moisés, o homem mais manso que havia na terra, também foi aquele que caiu por perder a mansidão.
Davi, um homem segundo o coração de Deus. Poderíamos mencionar tantos outros. Pedro negou o Senhor na frente de uma célula. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, tem um relato de um tropeço do nosso irmão Pedro. Depois de recuperado por ter negado o Senhor, depois de ter sua fé restaurada, depois de muitos anos, não somente como discípulo, mas como apóstolo, olha o que aconteceu aqui. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Gálatas 2:12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. O que está acontecendo aqui? Havia 2 grupos de irmãos, por ocasião da igreja da época dos apóstolos. Uns irmãos eram chamados os da circuncisão, que reivindicavam a necessidade do cumprimento da lei de Moisés, com a finalidade de permanecer como cristão, ou para se tornar um cristão. E, de acordo com essa lei, tinha 2 grupos, os judeus e os gentios, e os judeus não poderiam nem comer com os gentios. Mas, graças a Deus, um dia veio a palavra de Deus ao Pedro e ele entendeu que, diante da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, não existia nem judeu nem gentio, todos foram unidos num só maravilhoso corpo daqueles que creem em Jesus. Nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. É Cristo em todos o significado de ser cristão. E Pedro sabia disso. Os judeus, ainda que crentes que não sabiam disso, nem comiam com os gentios, estavam separados, mesmo os gentios que criam. Mas Pedro entendeu que Deus derruba por terra essa barreira de separação. Não mais judeu e gentio e um e outro, não, diante da presença de Deus. Ele só vê aqueles que estão em Cristo ou não. E os que estão em Cristo são, sim, nossos irmãos, e nós podemos e devemos manter comunhão com eles. Pedro sabia disso. No entanto, quando vieram alguns da parte lá, daqueles que acreditavam nessa separação, Pedro, que sabia que não existia mais separação, volta a praticar a separação. E nesse momento, Paulo o repreende. Ele vai dizer o seguinte: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, os judeus, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo, e ficou com medo, os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo acertadamente acusa Pedro de dissimulação ou hipocrisia, e não somente Pedro, Barnabé também. O que isso nos prova? Nesse aspecto, Pedro, por receio a um determinado grupo de irmãos da igreja da sua época, pecou, não foi um vencedor no quesito hipocrisia. Ele agiu com hipocrisia, agiu de uma maneira na frente de um grupo e de outra maneira quando esse grupo estava presente.
Com isso, nós provamos, e tem outras provas, que mesmo nas Escrituras, nem todos foram vencedores o tempo todo. Significa o quê? Que é possível, sim, que exista, infelizmente, na igreja, aqueles que venceram e aqueles que, infelizmente, não estão na condição de vitória nesse momento. Agora, eu tendo convidado você a considerar sua própria história, tendo mostrado exemplos da Bíblia, convido você a repassar mentalmente esses anos de cristão que você tem. Se você pode dizer honestamente que todos crentes são vencedores o tempo todo. Todos são vencedores. Se nós formos honestos, fizermos uma análise imparcial, teremos de admitir, nem todos são vencedores. Finalmente, nós temos um versículo em Mateus capítulo 24, que fala o seguinte, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Palavra do nosso Senhor. É possível que mesmo estando dentro da igreja, vou dizer assim, como parte do corpo de Cristo, é possível que nos descuidemos e o amor esfria. O amor para com o nosso Senhor esfria. O amor para com o nosso irmão, a Bíblia diz muito claro, se você não ama o teu irmão a quem você vê, como vai me dizer que ama a Deus a quem você nunca viu? João fala na sua epístola, queridos, amados, amai de verdade, não só de palavras. Você vê o teu irmão com necessidade e só fala, vai em paz. Que tipo de amor é esse? Então, infelizmente, toda essa nossa observação em relação a essa palavra vencedores é dizer, infelizmente, nem todos são vencedores. Infelizmente, nesse período, Ananias e Safira, infelizmente, não foram vencedores, e tantos outros, alguns que abandonaram Paulo, outros que labutavam na obra do Senhor, na igreja, com a finalidade de ganhar recursos. É claro que nós começamos a dizer, não, essas pessoas que cometem essas coisas, eles não são crentes, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala que você é crente pelo fato de fazer ou não fazer alguma coisa. A Bíblia fala que você é crente pelo fato de crer ou não crer em alguma coisa. Ou crer ou não crer na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode crer perfeitamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e, infelizmente, não ter uma conduta condizente com a sua crença. E o fato de ser cristão é porque você tem a vida de Cristo. Não porque você tem já o caráter de Cristo. Ou seja, muitos têm a vida de Cristo, mas o vencedor, aquele que além da vida, tem também o caráter. Uma família tem muitos filhos, uns filhos são bons, outros são maus. Os bons filhos não são mais filhos porque são bons, e os maus filhos não são menos filhos porque são maus. Eles são filhos porque têm a mesma vida. Os bons cristãos não são cristãos porque são bons, e os maus cristãos não deixam de ser cristãos porque são maus. Tanto os bons quanto os maus cristãos são cristãos porque têm a mesma vida. Agora, quando estamos falando de vencedores, estamos falando de
conduta vitoriosa sobre os pecados, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre Satanás, um vencedor. Na igreja em Éfeso, mencionada nas cartas, eles estavam com esse problema de terem abandonado o primeiro amor. Será que eles são os últimos a abandonarem o primeiro amor? Pedro foi derrotado porque se envergonhou do Senhor. Será que Pedro foi o último na história a se envergonhar do Senhor? Ananias e Safira, por mentirem e tentar enganar os apóstolos, será que eles são os últimos? Pedro, pelo fato de cometer dissimulação, será que Pedro foi o último a cometer dissimulação? Então, nos fica muito claro que nem todos, infelizmente, são vencedores. Mas ao vencedor de cada igreja, de cada período, de cada época, tem uma maravilhosa promessa. E ao vencedor que estiver vivendo na época da igreja de Filadélfia, tem a promessa adicional de ser guardado da hora, não é passar pela hora protegido, guardado da hora da provação que há de sobrevir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós sabemos que essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra é uma referência aqui na carta ao Apocalipse, é uma referência à grande tribulação, preparada para aquela última semana, semana de número 70, que vai fechar os 490 anos de tratamento de Deus com a nação de Israel, quando Deus vai permitir que uma tribulação como algo que jamais existiu recaia sobre essa terra, com a finalidade de, naquela última geração de judeus que existir aqui naquela época, coletivamente voltar os olhos para o Senhor e reatar a sua identidade como povo de Deus. Essa parte do tratamento, os últimos 7 anos, para fechar 490 anos de tratamento com Deus, com Israel, é com a finalidade de restaurar aquela nação. Para que Deus volte a ter um povo de Deus aqui na terra, conforme Ele prometeu para o Abraão. Essa parte não é designada para a igreja que passou por tribulações ao longo de toda a sua história. Das tribulações, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca prometeu livrar a sua igreja. Ao contrário, a história da igreja é marcada por sangue inocente derramado. Cristãos decapitados, cristãos queimados vivos na fogueira, cristãos aos milhares aprisionados, torturados, perseguidos. Essa sempre foi a história da igreja. E nunca houve promessa de ser libertado dessas tribulações, mas da grande tribulação. Como não houve nenhuma igual antes dessa, nem haverá nenhuma outra igual depois dessa, a igreja, na figura dos vencedores, está isenta. O propósito da tribulação, tanto para a igreja quanto para Israel, é o tratamento que Deus permite o cristão passar para amadurecer e restaurar a comunhão com Deus como ela deveria ser. No caso específico do cristão, produzir o caráter de Cristo. Se o caráter de Cristo já está produzido naquele grupo de irmãos chamado Filadélfia, por que eles precisariam passar pela grande tribulação, que é nada mais, nada menos do que a ira do Cordeiro e a ira de Deus sendo derramada sobre Israel endurecido e sobre uma humanidade rebelde contra Deus?
Vemos assim que, de fato, existe uma possibilidade de escape, prometida pelo nosso Senhor, condicionada à vigilância, à oração e a guardar a palavra da perseverança. E existe também uma possibilidade de não escape, condicionada à negligência, ao mundanismo, à distração com as coisas dessa terra e à incredulidade. E esse escape é o prêmio atrelado a essa postura de vencedor em Cristo Jesus, de não deixar nenhuma barreira entre nós e o nosso Senhor, nenhuma sombra entre nós e o nosso Senhor, de não abandonar o primeiro amor, de não dar lugar à ira, ao pré-conceito, às barreiras, seja de qual natureza, de viver uma vida na presença de Deus, onde há plenitude de alegria. Nós vemos, então, como de fato essas promessas dadas aos vencedores, elas vão se solidificando na última geração de vencedores, com o ser levado daqui desse ambiente, antes que a ira do Cordeiro e a ira de Deus sejam derramados sobre essa terra. Mas se há possibilidade de ser levado, também há possibilidade de ser deixado. Se há possibilidade de escapar das angústias da grande tribulação, há também a possibilidade de passar pelas angústias da grande tribulação. Como foi comprovado na mensagem anterior, se você não lembra, aqueles versículos de Apocalipse capítulo 7, que mostram, sim, lá no céu, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e que vieram da grande tribulação. Qual é a nossa expectativa? Que o Senhor nos dê uma tal vida na presença dEle, na presença dos nossos irmãos, que sejamos considerados dignos de escapar dessas coisas que hão de acontecer. Por que você acha que nós temos compartilhado essa série de estudos? Qual que você acha que é o nosso encargo? Só mostrar datas e acontecimentos e revelação de profecia? Não. O principal propósito é despertar, tanto em você quanto em mim, essa, vamos dizer assim, santa ambição de querer estar preparado para encontrar o Senhor a qualquer momento. Essa santa ambição de guardar a palavra da sua perseverança com a finalidade de ser guardado da hora da provação. É claro que essa provação, essa grande tribulação, não foi feita para os cristãos, mas infelizmente alguns cristãos passarão por ela. Da mesma forma que a Bíblia fala que o inferno não foi feito para os homens. Mateus capítulo 25, na parte final, vai dizer assim: aquelas nações cabritas serão lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e para os seus anjos. Como você pode explicar que o lago de fogo, tendo sido preparado para o diabo e para os seus anjos, vai ter homens lá? Porque os homens se aliaram, infelizmente, com o diabo e os seus anjos. Como explicar que aquela hora da provação preparada para a nação de Israel vai ter cristão? Porque cristãos se comportaram como judeus. Legalistas.
e alguns até mesmo voltando para rituais judaicos. Quer guardar sábado, quer vestir alguma coisa, quer fazer tanta coisa, quer andar de acordo com a lei. Aí não vai dizer que você vai ser um hipócrita, mas por um período de tempo vai ter parte com os hipócritas. Não quer dizer que você vai permanecer a eternidade nas trevas. Por um período de tempo vai ficar com a porção daqueles que estão nas trevas. E por isso é nosso encargo compartilhar essa palavra. Creia na palavra de Deus. Leia a sua Bíblia. Ande na presença de Deus. Deixe-se convencer pela palavra da Bíblia. E prepare-se como? Andando, dia a dia, momento a momento, de fé em fé, de triunfo em triunfo, repousando na vitória conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na próxima oportunidade, veremos mais detalhes a respeito dessa preparação. Mas que por hoje o Senhor siga falando conosco. Siga atraindo nosso coração por Cristo Jesus. E que nós sejamos aqueles que amam a sua vida. Que nós sejamos aqueles que oram todos os dias. Ora, vem, Senhor Jesus. Quando será o dia de se completar a nossa união com o nosso amado Senhor? Que seja essa a nossa expectativa. Vamos concluir com uma palavra de oração antes de despedir os que nos acompanham pelo YouTube. Amado Senhor, segue falando conosco, nos dá um coração como o dos discípulos no Monte da Transfiguração e erguendo eles os olhos a ninguém vir, senão somente a Jesus. Enche, Senhor, o nosso coração de Jesus, do Cristo, do Teu Filho. Que Ele seja o tudo para nós. Que Ele seja o nosso amado e seja o nosso amor. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Registramos aqui com alegria a Nevenka, bem-vinda. Ulisses. Marilei, bom dia. Miriam. Alex. Fraga, Alex. Kel Garcia. Silvana, bom dia. Heloísa, tudo bom? Raquel. Quem mais? Acho que não esqueci ninguém. Deixa eu ver. Acho que não esqueci ninguém. Deus abençoe, então. Abraço a todos. Bom final de domingo.